Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos começar mais uma videoaula e nessa videoaula nós iremos falar sobre funções em PHP. Bom, deixa eu só ampliar aqui os slides. Bom, um breve sumário, né? Nós iremos falar sobre funções, né? E como criar essas funções, como que funciona o escopo de funções, em seguida o comportamento de hosting e por último o includes do PHP. Bom, pessoal, vamos começar então falando o que que é uma função, né? Como a maioria de vocês já devem saber, né, devido às outras aulas, outras disciplinas aí de programação em C, né, ou outras disciplinas de qualquer outra linguagem de programação, né? Uma função nada mais é do que um bloco aí de instrução que pode ser usado, né, frequentemente em um programa e essa função ela realiza, né, algo específico, né, em particular ali, por exemplo, uma determinada rotina, né, o processamento de, é, por exemplo, aí determinar o maior de dois números, determinar o fatorial de um número, né, e encontrar, por exemplo, um número primo, né, verificar se um determinado número é primo ou não, por exemplo, né. Então, uma função nada mais é do que um bloco ali de instruções, né, que resolve um determinado problema, né? Inclusive, a função ela pode conter um ou mais algoritmos, né? A ideia é que as funções elas sejam específicas, né? E justamente para não perder ali a parte referente à responsabilidade do que ela deve fazer ou não, né? Por exemplo, se é uma função que, por exemplo, soma dois números, né? Então, provavelmente a única funcionalidade dela seria o quê? Exclusivamente somar dois números, né? Você não espera que ela faça também a multiplicação e subtração e assim por diante, né? Então, ela vai executar ali as instruções, né? Determinadas operações ali para resolver um determinado problema específico, né? E as funções geralmente são usadas para poder o quê? Modularizar o nosso programa, né? Não deixar tudo espalhado, né? No programa só, no arquivo só, todas as funcionalidades do nosso programa, do nosso sistema web. Então a ideia é justamente usar as funções para poder modularizar aí o nosso sistema o máximo possível. Bom, no PHP as funções elas são feitas, né, ou criadas da seguinte forma, usando a palavra-chave function e logo em seguida colocando um espaço, o nome da função, abre e fecha parênteses. Aqui nesse caso é uma função sem parâmetros, né? E aqui eu vou programar as instruções dessa função, né? Que pode ou não ter retorno, né? Então aqui eu tenho um exemplo, né? De uma função de maior de 2, ou seja, dado dois números, essa função me retorna o maior número, né? Então maior de 2 passo aqui dois parâmetros, dois valores, x e y. Se x maior que y, então retorne x. Caso contrário, retorne y. Perfeito? Bom, as funções em PHP, nós vamos ver, né, que ela não vai ser executada quando a página for carregada, né? E sim, a função em PHP só será executada quando for chamada, né? Então, ou seja, não basta apenas eu declarar uma função no arquivo PHP, vocês vão ver que ela não vai fazer nada. Então, não basta apenas declarar uma função, eu tenho que chamá-la para poder executá-la. Conforme vocês vão ver aqui nesse próximo exemplo, né? Então, aqui, como é um exemplo bem simples, eu não irei implementá-lo aí, né? Caso vocês queiram implementar aí, eu sugiro até como uma atividade de exercício aí para vocês poderem treinar. Inclusive, esse exemplo eu já acabei desenvolvendo esse exemplo justamente para essa videoaula, né? Então aqui eu tenho um arquivo PHP bem simples, né? E aqui eu defino aqui duas constantes. Repare que, já comentando aqui sobre o assunto de constantes, né? Eu tenho na linha 4 uma forma de declarar constantes, né? Com o nome e o valor dessa constante. E a outra forma de declarar constante, a partir da versão 5.6 do PHP, é usando a palavra-chave const, né?
que aí eu passo o nome e o valor da constante, né? E a ideia é que, por convenção, que as constantes sejam escritas todas em letras maiúsculas, separadas aí por underline, perfeito? Então aqui eu tenho o define, né? São duas formas diferentes para escrever constantes, né? E lembrando que usando a palavra-chave const a partir da versão 5.6. O ideal, pessoal, geralmente, pessoal, a forma mais utilizada, né, no mercado e que eu vejo assim, né, na maioria das pessoas, os programadores utilizando, desenvolvendo, né, usando constantes com define, tá bom? Por quê? O define já é mais antigo, né, e uma questão que eu vejo é em relação à retrocompatibilidade, né, ou seja, manter a compatibilidade com versões anteriores do PHP, caso você precise fazer o downgrade, né? O downgrade, ou seja, diminuir a versão do seu PHP por algum motivo, né? Ou seja, você não vai quebrar a sua aplicação, tá bom? Então, caso você precise fazer um downgrade devido aí a algum, algum determinado fator ou algum determinado aspecto específico, né? Você precise reduzir a versão do PHP, esse define aqui não vai quebrar a sua aplicação, tá bom? Ele vai funcionar em qualquer versão do PHP, perfeito? E o const vai funcionar a partir da versão 5.6 do PHP, né? Então, as duas formas aqui são os dois jeitos aí de declarar uma constante no PHP. Já na linha 8, 9 e 10, eu tenho aqui o preço, né, uma variável preço, que é um float, um nome, Ricardo, e o carro Onix, né? Aí eu crio aqui, declaro uma função na linha 12, function exibe mensagem, passando aí três parâmetros mixed, né? Porque como a gente não definiu aqui os parâmetros, né, o PHP ele entende que esses parâmetros são mistos, tá bom? Ou mixed, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Aqui na linha 13 eu estou fazendo um eco, né, para poder imprimir justamente a mensagem aí. Lembrando que eu tenho que usar aspas duplas para poder fazer a interpolação, né? Ou seja, exibir aí a string juntamente com os valores das minhas variáveis, né? Então, já no meio da string, eu insiro aqui, ó, o nome, né, o carro, o nome das minhas variáveis aqui, dos meus parâmetros, né? Nome, carro e preço, né? Então, ó, eu dou um eco para poder printar a mensagem, meu nome é Ricardo e eu quero comprar o carro, né, Onix 2020, que custa o preço R$ 58.000 que eu achei no site. Aí eu passo aqui. Lembrando, pessoal, que constantes, né, no PHP, que vai acontecer? Né? Então, essa é uma vantagem das aspas duplas em relação às aspas simples. Né? A aspa simples, eu tenho que fazer a concatenação, né? Que é usando o ponto, que a gente já viu nas aulas anteriores. Nesse caso aqui, as constantes, elas me obrigam a usar a concatenação, tá bom? Então, por isso que eu usei o ponto aqui, ó, para as constantes, mesmo usando aspas duplas, perfeito? Porque constantes é obrigatório aqui fazer a concatenação, tá? Mesmo usando aspas duplas, ele não aceita eu fazer a, a interpolação aqui, né? Igual eu fiz com nome, carro e preço, tá bom? Bom, uma outra questão importante, deixa eu. Vou até reduzir aqui, acho melhor eu já ir fazendo aqui com vocês. Deixa eu criar um novo arquivo aqui para poder facilitar aí, né? Então, deixa eu voltar aqui porque vai ser mais fácil aí para nós, né? Então, aqui na pasta web, dentro da pasta htdocs, eu vou criar uma outra pastinha chamada funções, tá bom? De funções. E aqui dentro dessa pastinha de funções que eu acabei de criar, eu vou criar um novo arquivo aqui, ó, new file, tá bom? No Visual Studio Code. Vou criar um arquivo chamado funções.php, perfeito? Funções.php. E aí aqui eu vou criar abre chaves, fecha chave PHP, perfeito? Vou colocar aqui as tags do PHP e vou fazer o que? O define, vou usar o define aí,
URL site, perfeito? E aqui eu vou colocar aqui a URL do nosso site aí, que eu quero acessar por meio da minha aplicação. Né? Pessoal, eu vou copiar aqui para poder agilizar e facilitar aqui para nós, tá bom? Mas muito cuidado aí na hora de copiar dos slides, porque pode ter problemas aí de codificação, igual eu tive aí na nossa última aula, tá bom? Então, eu vou copiar só para poder facilitar aqui para nós, aqui, e agilizar a nossa videoaula aqui, tá bom? Somente por essa questão, né? Então, deixa eu apagar aqui, lembrando aqui que aqui é aspas simples, né? Motors, aqui, deixa eu apagar a linha de cima. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês com esse exemplo aqui, né? Eu quero mostrar o seguinte, deixa eu só terminar de fazer as correções aqui. Tirar esse espaço aqui, colocar um function. No site. E aqui eu fecho a função. Perfeito. Bom, pessoal, aqui então nós temos aqui o nosso arquivo de funções, né? Então, se eu vier aqui agora e tentar acessar aqui, localhost, eu coloquei aqui agora, criei uma pastinha chamada funções, né? Barra função.php. Perfeito? Vamos ver se localhost. Deixa eu só verificar aqui se o champ está ok. Deixa eu só ver se eu abrir o champ aqui, né? Startei os serviços do Apache do MySQL. Conferir a pastinha lá da htdocs, né? Se tá tudo ok. C2 pontos, champ, htdocs. Na verdade foi aula, né? É aula. Não, os serviços também não estão startados aqui. Não é uma Apache nem MySQL. Eu dei o start aqui no painel de controle do champ, né? Senão não vai funcionar. Aqui, na verdade, eu coloquei aula e função PHP. Função PHP, vamos ver. Aula. Não é aula, não. Seria. Deixa eu ver aqui, web. Ok, web funções, né? Então vamos lá. Pastinha web, funções, barra função PHP. Faltou o B aqui de bola. Web funções. Tá tudo como funções aqui, tá, pessoal? Então aqui ficou funções.php. Bom, aqui não exibiu nada, tá bom? Então, ó, tô acessando aqui champ, htdocs, pastinha web que eu criei, uma pasta funções e funções.php é o nome do arquivo, né? Então, perfeito. Eu estou aqui, não exibiu nada, vocês podem ver que somente declarar a função, isso não implica que eu vou necessariamente executá-la, né? Então, para isso, eu preciso chamar essa função, né? Só que aqui nos slides, eu estou comentando o seguinte, no próximos slides aqui, o exibe mensagem sem parâmetro, né? Uma questão que eu quero até comentar aí com vocês, é o seguinte, o exibe mensagem sem parâmetros, o que vai acontecer, né? Na verdade, o que vai acontecer aqui? Ele vai dar um erro aí, né? Por quê? Eu não estou passando nenhum parâmetro, né? E aqui eu tenho que passar pelo menos aí os 3 parâmetros aqui que eu coloquei na minha declaração da minha função exibe mensagem, né? Então, o que eu preciso fazer, pessoal? Aqui a chamada é inválida, né? Eu preciso passar os parâmetros, então eu tenho que passar aqui os parâmetros nome, eu vou passar aqui o nome, o preço, nome, preço e carro, tá bom? Então aí, ó, na hora que eu passar aqui
Então, aqui a gente pode ver, ó, na hora que eu passar aqui os parâmetros corretos, né, da forma correta, o que vai acontecer na hora que eu executar aqui no PHP? Deixa eu voltar aqui. Na hora que eu executar aqui no PHP, novamente, ó, agora sim, meu nome é Ricardo e eu quero comprar o carro, né? Comprar o carro. Ficou faltando aqui, comprar o carro. Então aqui, na verdade, eu tenho que passei trocado aqui os parâmetros, né? A ordem aqui lá vai importar os parâmetros, né? Tem que passar na ordem correta. Então, agora sim, vamos executar novamente. Meu nome é Ricardo e eu quero comprar o carro Onix 2020 que custa R$ 58.000 que eu achei no site. Deixa eu só formatar aqui corretamente. Ficou espaçado aqui na hora que eu copiei, né? Então, deixa eu executar aqui novamente. No site, blá blá blá, né? Web Motors, ano 2020. Perfeito? Então, agora está correto aqui. Então, pessoal, o que acontece, né? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Porém, essa chamada aqui, ela não é totalmente inválida, né? A partir do momento que eu inicialize aqui com um valor padrão, né? O PHP ele possibilita que a gente declare aí, né, os parâmetros de uma função com os seus valores, ou seja, inicialize os valores os parâmetros de uma função com esses valores padrão, né? Então aqui nesse caso eu posso dizer que nome é null, né? Carro é null e preço é null, né? Então aqui agora eu vou conseguir executar essa função. Porém, na hora que eu for executar essa função, olha só o que vai acontecer, né? Ó, o meu nome é null, né? Eu quero comprar o carro null que custa null, perfeito? Então ficou tudo null aí, tá bom? Então, quando eu coloco igual aqui no parâmetro, significa que é o valor padrão que eu estou passando, que eu estou inicializando esse parâmetro, né? Um valor padrão de inicialização dos meus parâmetros, perfeito? Então, aí o que acontece? Agora essa chamada aqui ela passa a ser válida, né? A partir do momento que eu tiro o valor padrão, né, de inicialização aqui dos parâmetros, aí eu sou obrigado a colocar, passar os parâmetros para essa função, né? A função exibe mensagem aqui no nosso exemplo, perfeito? Então, só relembrar aqui com vocês, né? Basicamente, aí nós temos 8 tipos do PHP, né? 8 tipos básicos aí, entre eles string, boolean, float, integer, arrays, né? Com vetores e object para poder trabalhar com objetos aí no PHP. Resource, né? Que é um recurso para poder trabalhar aí com um banco de dados também, a gente vai ver essa parte aí ainda. E a null, perfeito, pessoal? Então, o que acontece, né? Por que eu falei relembrei esses tipos, né? Justamente porque quando eu uso o declare restrict types, eu vou até comentar aqui agora, né? Vocês já talvez devem ter visto em algum momento, em algum lugar, talvez essa configuração, né? Da declaração que declare strict, só lembrar aqui, strict types igual a 1, né? Então, na verdade, essa configuração strict types igual a 1. Ou seja, por padrão, pessoal, o strict types ele vem com valor 0, né? Quando eu configuro ele com valor 1, é como se eu estivesse ligando essa configuração, né? Ou seja, eu estou habilitando essa configuração do strict types. Essa configuração do strict types, ela me obriga a passar aqui os tipos dos meus parâmetros da função e, consequentemente, também o tipo de retorno, caso essa função tenha um retorno, tá bom? Então, nós vamos ver aqui um exemplo, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui string, né? Lembrando que aqui não é o Java, né? Sim, PHP tem que colocar com S minúsculo, string, né? E o preço, por exemplo, float, tá bom? Então, aqui, dessa forma, ele me obriga a passar aqui, então, os tipos do
colocar, né, os tipos aqui dos meus parâmetros, né? Ou seja, eu tenho que informar os tipos dos meus parâmetros. A partir do momento que eu utilizo o strict type, tá bom? E caso eu tenha aí também, né, por algum motivo o retorno, né? O retorno, vamos supor que eu tenha lá que fazer um return por algum motivo, colocar aqui um return só de exemplo, né? Return true. Vamos supor que essa função fosse uma função booleana. Então, aqui, além de colocar o return true, eu tenho que colocar aqui também qual o tipo do retorno, né? Então, aqui é um bool, um booleano, tá bom? Então, dessa forma que a gente declara aí os tipos da função, perfeito? Dos parâmetros da minha função e do retorno da minha função. Dessa forma que é feita aqui a sintaxe do PHP aí, quando eu utilizo strict types, né? Quando eu não utilizo strict types, eu posso ou não colocar os tipos, tá bom? Não é obrigatório. Conseguem me entender, pessoal? Posso ou não colocar os tipos dos parâmetros e o tipo do retorno. Mas, porém, quando eu utilizo o strict typing, aí sim eu sou obrigado a colocar o tipo dos meus parâmetros das minhas funções e o tipo de retorno, tá bom? Então, só lembrar disso daí. Bom, nesse caso, né, pessoal, só lembrando aí, nesse caso a chamada eu tenho que passar aqui os valores corretamente, né? Ele não faz aqui a conversão, né? Vamos supor que eu tivesse que, um exemplo bem, bem simples aí, né? Vamos supor que eu colocasse aqui true no preço, né? True. Vamos supor que fosse true, né? Aí eu vou passar aqui o nome, né? Deixa eu passar aqui, copiar aqui. Aqui, opa, nome, carro e preço. Deixa eu pegar nome, carro e preço. Então, quando eu salvo aqui, vamos supor que preço fosse um booleano. Na hora que eu executar aqui a função novamente, ó, tá vendo? Ó, vai dar um erro aí. Perfeito? Por quê? Ele não converte, ele não vai fazer essa conversão para mim. Não faz o menor sentido nesse exemplo converter um true para float aqui, tá bom? Então, deixa eu só voltar aqui e colocar 58.000, que é o exemplo que eu dei do carro, tá bom? E aí sim, na hora que eu executar novamente, aí sim ele vai colocar aqui os valores é, preenchidos corretamente, tá bom? Então, vamos voltar aqui então, nos slides. Bom, agora nós iremos falar de um outro assunto muito importante também dentro de funções do PHP, né, em PHP, é o escopo de funções, né? Qualquer variável, a gente já percebeu, né, que é utilizada de uma função, né, por padrão ela vai ter o escopo, né, local da própria função, perfeito? No entanto, né, o escopo da variável, né, ele pode ser alterado, né? De local ele pode ser alterado para global, né, utilizando aí a palavra-chave global, perfeito? Então, variáveis declaradas aí como global podem ser acessadas de qualquer lugar, inclusive dentro de funções, conforme nós vamos ver aí os exemplos a seguir. Todas as funções no PHP, elas, por padrão, né, quando eu declaro qualquer função dentro de um arquivo, naturalmente ela assume o escopo global, tá bom? Da mesma forma, a gente pode perceber, por exemplo, o JavaScript ele não tem escopo de bloco, né? Por exemplo, você declara uma variável dentro de um if, de um bloco if, ou de um laço de repetição for, ou while, né? Então, ou seja, se eu declarei uma variável dentro desses blocos, desses laços de repetição, bloco if, else, né? Vocês vão ver que o PHP não respeita o escopo de bloco, né? Então, ou seja, é tudo global, ele considera essas variáveis como globais, perfeito? Então, lembrar sempre disso, né? O PHP só tem praticamente aí dois escopos, né? O global ou o local, que é dentro de uma função, perfeito? Bom, nós vamos ver agora como que funciona, então, as passagens por cópia e por referência, né? E como que utiliza aí as variáveis globais, tá bom? Então, vou vir aqui nesse exemplo aqui, vamos copiar esse exemplo só para fazer um teste, tá bom?
passagem por cópia. Vou criar um novo arquivo aqui, dentro de funções, criar aqui passagem, cópia, tá bom? Ponto .php, só para mostrar aqui para vocês. Passagem, cópia.php. Bom, copiei aqui só para poder agilizar aí para nós, né? O que vai acontecer aqui nesse exemplo, né? Deixa eu só formatar aqui. O que vai acontecer nesse exemplo aqui? A gente pode perceber aí que eu declarei uma variável A, inicializei com o valor 3, né? O que vai acontecer? Na linha 2, A vale 3, né? E aí eu crio uma função, na linha 4, function f1, né? Passando um parâmetro A, né? Então aqui eu chamo a função f1, passando o valor de A e dou um eco no valor de A. O que vai acontecer nesse exemplo, pessoal? Eu declarei o A, ele é global, tá bom? Na linha 2, o A é global. E o que acontece? Quando ele carrega a função, né, o PHP, quando ele está interpretando aqui a nossa página, né, ele vai criar, né, ou seja, alocar a memória para a variável A e atribuir o valor 3, vai carregar a função f1 na memória, né, então ele vai ter ali carregada essa função f1 e aqui na linha 7 ele de fato vai executar a função f1 passando o valor de A, né? A partir do momento que eu passo o valor de A aqui na linha 7, ele vai ser passado por cópia aqui na linha 4, tá bom? A função f1, ela cria uma cópia da variável A, tá bom? Então, nesse ponto, na linha 5, o A que é local da função f1, vai ter o valor 5, tá bom? Porém, quando eu dou o eco A aqui, ele pega o quê? A variável global, que no caso ainda continua com o valor 3, tá bom? A cópia do valor A dentro da função f1 é 5, porque eu passei aqui o valor 3, né, na chamada, passei 3, 3 mais 2, 5. Aqui dentro, o valor de A, né, o valor de A é igual a 5, tá bom? Inclusive, se vocês quiserem imprimir aqui o eco A, ó, o eco A, ele vai imprimir aqui, eu posso colocar inclusive aqui valor de A dentro da função, tá bom? Dentro da função, e aí coloco aqui igual a isso aqui. Perfeito? Então, e aqui valor, eu posso colocar inclusive assim, valor, né, valor de A fora da função. Perfeito? Igual a tanto. Então, aqui eu posso executar esse exemplo, né, vindo aqui no navegador e colocando aqui pass cópia.php. Olha lá, o valor de A dentro da função é 5 e valor de A fora da função é 3, né? Eu poderia ter colocado aqui uma quebra de linha também, só para quebrar uma linha, né? E aí a gente visualizar aqui de uma forma melhor aqui, né? Então, com uma formatação melhor. Então, o valor de A dentro da função é 5, o valor de A fora da função é 3. Perfeito? Então, pessoal, consegue entender aqui, então, esse exemplo aqui de passagem por cópia? Naturalmente, toda passagem de parâmetro aqui para a função, ela faz uma cópia desses parâmetros. O PHP ele faz uma cópia, tá bom? Não é naturalmente por referência, tá bom? Então, o próximo exemplo que nós iremos ver aqui é o seguinte, é uma função f2, né? Que é exatamente semelhante aí, tá bom? Eu vou colocar aqui, vou tirar aqui agora, vou deixar só o valor de A mesmo, tá bom? Só o valor de A. E aqui, vou tirar isso aqui, não, tirar esse eco aqui dentro. E vou deixar só o eco aqui, ó. Tá bom? Só o eco A aqui fora. Bom, nesse caso, pessoal, quando eu faço aqui por referência, né? Eu tenho que usar o e-comercial aqui no parâmetro, tá bom? Para dizer que é por referência. Então, vocês vão ver aqui, ó, que eu estou usando o e-comercial nesse exemplo. Chamei de F2, né?
É o mesmo exemplo, só que em vez de F1, agora eu estou chamando de F2. O que vai acontecer agora com o valor de A? Repare que agora eu tirei o eco aqui de dentro da função, estou dando o eco, né? Ou seja, printando o valor de A apenas na linha 8. Perfeito? Então, qual que vai ser o valor do resultado agora de A? Né? Agora nós vamos ver aqui, na hora que eu executar, ele vai ser 5. Por que, que ele vai ser 5? Né? Então, aqui, ao invés de 3, ele passa a ser 5. Por quê? Agora, eu declarei aqui uma variável global, A, né? Repare que global só faz sentido eu usar, nós vamos ver aí dentro de uma função, a palavra-chave global, né? Posso colocar externa aqui também? Posso, não tem problema, né? Mas faz mais sentido falar de global, que nós vamos ver logo em seguida, dentro de funções, tá bom? Então, eu coloquei aqui A igual a 3, passagem por cópia, function F2, né? Coloquei o E comercial no parâmetro e fiz a soma do valor de A. Quando eu faço aqui, quando eu executo a linha 7, né, ou seja, criei a variável A global, atribuí o valor 3, carreguei a função F2 na memória e na linha 7 eu executei a função 2 passando o A para o parâmetro. Porém, agora, nesse momento, quando eu chamo a função F2 e executo essa função F2 passando o parâmetro A, eu estou passando A agora por referência. O que isso significa? Agora, de fato, eu estou passando a referência dessa variável, né? Então, ele vai pegar essa variável, né, que tem o valor 3, e vai somar com 2 e vai atribuir nela mesma, né? Então, agora o eco vai ser 5. Perfeito, pessoal? Então, agora, quando eu for printar o valor de A, eu vou ter o resultado igual a 5. Então, aqui tem a passagem por referência, tá bom? Por referência. E aí eu tenho que utilizar, lembrando aí, o E comercial nos parâmetros. Perfeito? Bacana, pessoal. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui então na nossa aula. Já falei então da passagem por cópia, passagem por referência, e agora eu vou comentar da variável global, né, que eu comentei com vocês a palavra-chave global, né? Então eu vou tirar aqui a referência, né? Na verdade, eu posso tirar até o parâmetro todo, né? Posso chamar essa variável aqui, igual eu estou colocando aqui no exemplo, ó, eu coloquei aqui global A, né? Então, a partir do momento que eu uso global A aqui dentro da minha função, quando ele for imprimir esse resultado aqui, né? Estou chamando aqui, deixa eu ver nos slides para ficar igual aqui, F2 ainda. Então, quando eu for executar a função F2, né? O que acontece? Ele não vai fazer uma cópia, né? Ele vai usar o valor da variável A, que é global, né? O valor global da variável A. Então, aqui, dentro da função, ele não vai fazer uma cópia. Ele vai executar aqui na linha 8, passando o parâmetro A, que é igual a 3. Só que aqui, na verdade, opa, não preciso nem disso aqui, ó. Não preciso nem passar parâmetro nenhum, né? A função é sem parâmetro. Então, faço a chamada apenas da função sem parâmetro, F2, né? E aí sim ele vai declarar aqui redeclarar, na verdade, né? Porque aqui, na verdade, pessoal, nada mais é do que uma referência, né, para poder usar a variável global e não criar uma cópia, né? E não para usar uma variável local, né? Então aqui o global utilize a variável global A, tá bom? É isso que eu estou querendo dizer nessa linha 5. Então, quando eu utilizo a variável global A é igual a 3. Então, somo 3 mais 2 é 5, perfeito? Então, aqui nesse exemplo, eu dou um eco aqui, né, na variável A, perfeito? Então, A é igual a 5, perfeito, pessoal? Porque o global está usando a própria variável A externa da função, perfeito? Bom, vamos dar continuidade aqui então. Agora, uma questão que eu queria conversar com vocês é a seguinte: imagine a seguinte situação, né? O que vocês acham que aconteceria, né, se eu chamar uma função antes de declará-la, né? Ou seja, se eu pegasse essa função aqui, que a gente já desenvolveu, né? Deixa eu apagar esse return aqui. Deixa eu apagar esse return, tá
bom? Deixa eu só apagar aqui o bool que eu coloquei também, não precisa disso. Então, se eu apagar aqui, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer se eu inverter aqui, então, a ordem, né? Ou seja, eu estou chamando uma função que eu ainda não declarei, tá bom? O que vocês acham que vai acontecer, né? Então, no PHP, né, nós vamos ver aí, né? Eu posso até tirar aqui também esses valores opcionais que eu coloquei apenas de exemplo, né? Deixa eu tirar os valores opcionais e deixar apenas os tipos aqui, né? Então, o que vai acontecer no PHP? Nós vamos ver aí, pessoal, que o PHP ele tem um comportamento que a gente chama de hosting, né? O que é esse hosting, né? As funções, na verdade, elas não precisam ser definidas antes de serem referenciadas, né, ou chamadas aí, né? Exceto quando uma função é definida condicionalmente, né? Conforme mostrado no próximo exemplo. Então, quando eu uso porque o PHP ele permite que eu crie uma função dentro de uma estrutura de condição if, por exemplo, igual aqui nesse exemplo, né? Eu vou até implementar esse exemplo aqui com vocês também nessa videoaula. Então, antes disso, o PHP, só para poder mostrar para vocês esse exemplo aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito, né? Então, independente da ordem que eu colocar aí no arquivo, né, ó, ele pegou as informações corretamente, né? Então, eu posso chamar uma função antes de declará-la, tá bom? Isso o PHP ele permite fazer também. Esse comportamento é o comportamento de host, né? É que quando ele está interpretando ali, é como se ele pegasse essa função, né, e jogasse, né, para cima ele visse as declarações de funções de uma forma antecipada aí, né, e já prevê-se que eu vou precisar chamar essa função, então ele joga para antes das chamadas, tá bom? A engine do PHP ela faz isso. Então, que eu vou. Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte, né? Deixa eu pegar esse código aqui. Pegar esse código, deixa eu criar chamar aqui de comida.php, tá bom? Então, ó, eu criei aqui um arquivo, vou copiar aqui para poder agilizar aí para nós. Então, ó, eu tenho aqui, eu coloquei dois ifs que eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Opa, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui, isso aqui, pronto. Então, que eu tenho aqui? Né? Eu tenho aqui o comportamento de hosting. Deixa eu dar um tab aqui. Perfeito. Bom, o que vai acontecer aqui então? Deixa eu só. O que vai acontecer nesse exemplo aqui? Repare que eu tenho aqui uma string comida, né? E aí eu faço uma verificação do tamanho dessa string, né? Se o tamanho dessa string for maior que 10, né? Ou seja, uma condição que vai ser, que eu tenho certeza que vai ser satisfeita, né? Então, o que eu estou querendo dizer naquele slide é o seguinte, né? Se eu colocar aqui a chamada, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu colocar a chamada antes, né? Porém a função esteja dentro de uma estrutura de condição, né? Ou seja, é o que eu comento aqui, né? Se ela não for definida condicionalmente, porque o PHP ele permite que a gente defina uma função de forma condicional, igual eu estou fazendo aqui na linha 9, né? Na linha 9 eu faço uma verificação e se esse critério for satisfeito, né? Aí sim eu vou criar uma função, que é uma função imprimir. Então, vocês vão ver que na hora que eu for chamar aqui essa função aqui, comida, ó, comida.php. Ele vai dar um erro porque vai falar que não foi definida a função imprimir, né? Então, agora, a partir do momento que eu jogo ela para cá, ó, é o único caso que eu sou obrigado a declarar a função antes da chamada, quando ela é
condicionada. A criação dela é condicionada por uma estrutura if, igual aqui nesse exemplo, né? Então, aqui nesse caso, tem que fazer a estrutura condicional primeiro e depois chamar a função, tá bom? Então, nesse exemplo aí, agora, ó, milkshake de chocolate, funcionou perfeitamente. Porém, se eu colocar que se essa condição não for satisfeita, né? Por exemplo, aqui eu criei um if só para poder ilustrar uma condição que não vai ser satisfeita, né? Coloquei aqui, comida menor que zero, né? Uma condição que não tenha nada a ver, somente para não ser satisfeita, e vocês verem aqui, ó, o que, que vai acontecer, né? Quando essa condição não é satisfeita, ó, aí vai dar o erro de função, a função imprimir não foi definida, perfeito? Então, é, esse que é o comportamento de host, né? Então, nesse caso, quando tem uma função que a criação dela é condicionada, aí sim eu tenho que colocar a chamada depois da criação, né? Caso contrário, se ela não tiver circundada aí por uma condição, né? Se ela for uma função comum, que não seja dentro de uma estrutura if, aí sim eu posso chamá-la antes de declará-la, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Agora, se a condição for satisfeita, né? Aqui nesse exemplo, aí sim eu posso chamá-la que vai funcionar aí. Perfeito? Bom, então, pessoal, conseguem me entender aqui? Então, a única obrigação que eu tenho de chamar uma função antes de, depois de declará-la, né? É somente quando ela está condicionada aí. Perfeito? Caso contrário, eu poderia chamá-la antes de criá-la aqui, ó. Né? Nesse exemplo, como ela está condicionada, vai dar errado. Aí, quando ela está condicionada, eu tenho que chamar depois da criação. Perfeito? Bom, é isso aí, pessoal. Comportamento de host. Então, agora eu vou comentar com vocês o exemplo aí de includes do PHP, né? Como que funciona os includes do PHP. Para isso, eu vou criar aqui um outro arquivo chamado aqui minhas funções.php. Perfeito? Nesse arquivo, eu vou simplesmente copiar aqui para facilitar também os slides aqui para mostrar para vocês como que funciona esse exemplo aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu só formatar aqui. Bom, tem aqui um if, né? Só verifico apenas se um número é maior que o outro, nada complexo, né? Apenas para ilustrar aí para vocês o funcionamento do include aí, tá bom? Bom, tem aqui nesse arquivo minhas funções.php, esse aqui é o arquivo minhas funções.php, e agora eu vou criar o arquivo de teste.php, tá bom? Então eu vou copiar aqui esse arquivo, vou criar um novo arquivo aqui chamado teste.php, e aí vou colar aqui para poder facilitar aí para nós. Pronto. Bom, deixa eu só formatar aqui. Perfeito. Bom, pessoal, eu tenho aqui então o nosso arquivo de teste.php, né? Tem que alterar aqui também. E aqui também, opa, perfeito. Deixa eu só ver se as aspas duplas também não está alterada aqui. E que eu apagar esse espaço aqui, minhas funções, perfeito. Bom, vou apagar esse espaço aqui também, então aqui, aqui, perfeito. Bom, agora sim, pessoal, eu vou chamar aqui então um arquivo de teste, né? Porém, para eu chamar um arquivo de teste, eu tenho que fazer um get aqui para ele, né? Como eu salvei aqui na pasta htdocs, eu vou chamá-lo aqui da seguinte forma, teste.php, lembrando que é um get, né? Então eu tenho que passar os parâmetros no 1, igual a, por exemplo, 7, né? E aí eu coloco os parâmetros que eu quero, no 1, 2, né? Vou encadeando aí com o e comercial, os parâmetros via get, e aqui eu coloco, por exemplo, 15, né? Aí tem que me retornar o valor maior.
Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, 27, né? Aí ele vai me retornar aqui o valor 27 na hora que eu dou o Enter. Agora, se eu colocar aqui 30, né? Opa, 30. Aí na hora que eu dou Enter, ele vai me mostrar o valor 30 que é maior aqui. Perfeito? Bom, só comentar aqui com vocês também, antes da gente finalizar, deixa eu ampliar a tela aqui. Bom, pessoal, nós vimos aí os escopos das funções, né, como é que é a passagem de parâmetros aí por cópia, por referência no PHP, né, e tudo mais. Então, eu queria mostrar para vocês o seguinte, né, que se eu tiver um arquivo 1, né, e eu fizer um include dele do arquivo 2, arquivo 3, arquivo 4, tudo dentro desse arquivo número 1, o que acontece? Essa variável x, né, essa variável x, na verdade, todas as variáveis, como aqui está em global, né, ela vai ser, é, elas vão ser enxerga aqui no arquivo 1. Perfeito, pessoal? Por quê? Porque são variáveis globais aí, né? Ah, agora, deixa eu só comentar um negócio, porque aqui não era para ser global nem global, né? Deixa eu só corrigir aqui, até abrir aqui o arquivo original, para poder mostrar para vocês aí o que eu queria dizer aqui com essa figura. Vou até corrigir nos slides aqui. Acabou ficando com global ali, tá bom? Então, deixa eu só. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu só verificar aqui, pessoal. Tá, deixa eu ter que abrir aqui o Open. Para eu poder exemplificar aqui para vocês de uma forma melhor aqui com a figura original. Que aqui no slide eu não consigo editar ali, né, os valores ali. Pronto, aqui. Bom, o que eu queria mostrar, dizer para vocês é o seguinte, né? Se essa variável aqui ela não fosse global, deixa eu até apagar aqui, se essas duas variáveis aqui não fosse global, né? O que ia acontecer, né? A, a variável a, né? Por natureza aqui, como ela não está dentro de uma função, né? E naturalmente ela é uma variável global, ela vai ser enxerga em todos os arquivos, né? Arquivo 2, 3 e 4, né? Porque o contexto de execução, eu estou me referindo aqui ao arquivo 1.php. Então, é a partir dele que vai ser executado, né? Inclusive os includes aqui dos outros arquivos, né? Então, o A é um escopo global que ele enxerga em todos esses quatro arquivos aqui, o arquivo 1, 2, 3 e 4, a variável A, perfeito? A variável x, ela vai ser enxerga aqui também no arquivo A, perfeito? Vai ser enxerga aqui no arquivo A. E a variável global B, ela também vai ser enxerga no arquivo B, né? Ou no arquivo 1, perfeito, pessoal? Então, por ser global, né, ela vai ser enxerga aqui também dentro do arquivo 1, perfeito? A variável y, ela vai ser enxergue também dentro do arquivo 1, né? E f2 também vai ser enxergue, né? Então, essas funções também todas vão ser enxergues aqui dentro do arquivo 1, porque eu fiz o include desses arquivos aqui dentro do arquivo 1, perfeito? As variáveis C e D são locais, porque não tem um global, então elas não vão ser enxergue aqui no arquivo 1, ao passo que a variável B, ela vai ser enxergue. Porém, pessoal, se eu
né, executar e fizer uma nova requisição aí para uma outra página do meu site, considerando aqui que esses arquivos PHP e a página sobre .php aqui do lado são todas páginas do meu site, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu for para uma página sobre, eu vou precisar fazer uma nova navegação, ou seja, entenda que eu vou ter que fazer uma nova requisição, né? Então, agora não é mais o arquivo 1 que vai estar sendo executado, e sim a página sobre. Quando eu tenho que fazer uma nova requisição, aí o contexto ele muda, tá bom? Então, o contexto, né, das variáveis, aqui o escopo, vai mudar totalmente, tá bom? Então, aqui é uma nova requisição, é um novo contexto, tá? Diferente desse contexto que eu ilustrei aqui ao lado. Perfeito, pessoal? Qualquer dúvida, é só me avisar que eu estou à disposição, tá bom? Então, aqui, como essas variáveis C e D são locais, elas vão ser enxergues somente dentro das funções. Como as variáveis x, y, a e z e a global b aqui são globais, né? São variáveis globais, elas vão ser enxergadas em todo o contexto de execução aqui referente ao arquivo 1.php, tá bom? E a página sobre, caso eu precise acessá-la ou qualquer outra página do meu site, como vai ser uma nova requisição, então consequentemente, vai ser um novo contexto, tá bom? Com diferentes escopos. Bom, é isso aí, pessoal. Vou encerrar aqui então a nossa videoaula de hoje. Agradeço a todos aí. Uma ótima noite para todos e até a nossa próxima videoaula.